paz do Senhor Jesus, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quem vos saúda é a pastora Nadir. Mais uma vez estamos aqui para agradecer, irmãos, a vocês, nossos apoiadores que têm me dirigido nos comentários, nos seus comentários, palavras maravilhosas de incentivos, né? Tem me incentivado. Os ataques são muitos, né? Os filhos das trevas estão aí querendo ofuscar a luz de Cristo em nossas vidas, mas não prevalecerão. Glória a Deus nas alturas. Agradeço você que tem compartilhado os vídeos. Estou orando por você. Quando eu saio do culto, meus irmãos, eu vou direto para ver os comentários. Quando eu tenho tempo, nosso tempo é muito corrido. A gente olha todos os comentários, lê os comentários. Eu não deixo de ler. Estou sempre lendo todos, né, que vocês enviam, me apoiando, me dizendo palavras maravilhosas. Eu só tenho a agradecer e orar por todos vocês. Oro pelas mães, pelos casamentos que estão me pedindo oração. Estou apresentando sim a Jesus Cristo. E agradeço a vocês. Continuem, né, ouvindo os vídeos, que vai ter muitos e muitos vídeos ainda. Não vou me calar. Não vou me calar de modo algum por causa dos filhos das trevas. Só me calarei se Jesus me disser: não poste mais vídeo, minha filha, como ele sempre fala comigo as coisas assim, me chamando de filha. Se ele disser: não faça mais isso, não farei. Mas enquanto o Senhor estiver me dando experiência, me incentivando, me inspirando, nós iremos falar. E como nós prometemos, amados irmãos, é falar do arrebatamento do céu e do inferno, né? Será um vídeo longo. Nós estamos aqui para cumprir hoje. Estou consciente das minhas fragilidades. Sei que a palavra fala, principalmente aqui no livro de Mateus. Vamos ler juntos, 12:36 fala assim: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Tenho plena consciência dessa palavra. Já subi à tribuna do Senhor, já vi o julgamento, glória a Deus, e arrebatamento. Sei que o Senhor cobra. Eu não seria louca de passar para vocês uma revelação enganosa. Como está escrito no livro de Ezequiel 13, no capítulo 13, fala: ai do profeta que disse quando eu não enviei. Eu tenho plena consciência destas coisas. Glória a Deus que o Senhor deixou escrito. Falarei somente a minha experiência. E outra coisa, irmão, que eu quero dizer: a nossa igreja não foi fundada com base em revelações e em visões, como alguns estão dizendo. A nossa igreja, ela foi fundada sobre a base da Bíblia Sagrada. É a Bíblia, aqui nós só pregamos Bíblia. Doa em quem doer. Glória a Deus. Não está baseada em revelação. O fundamento dela não foi sobre visões de anjos, de nada disso. Porque essas experiências que eu tive também, a maioria dela, meus amados irmãos, foi me dada antes de fundar a igreja. Antes do Senhor ordenar a fundação da igreja. O Senhor já me dava essa experiência, principalmente do inferno. A base aqui é a Bíblia. É a nossa regra de fé. A nossa base de fé é a Bíblia Sagrada. E cremos num só batismo, num só Espírito, num só Deus verdadeiro, na Santíssima Trindade. Cremos em todo o conteúdo, desde Gênesis e Apocalipse. Cremos nos dons de Deus, por isso somos pentecostais. Glória a Deus. Nós levamos as pessoas para batizar em águas correntes, tomamos Santa Ceia, sim. Glória a Deus, temos plena comunhão, embora o Senhor me disse, quando nós fundamos a igreja: você não vai imitar igreja nenhuma, não vai trazer costumes de nenhuma, vai fazer conforme eu lhe disser. Glória a Deus. E conforme Deus disse,
nós andamos por aqui. Mas vamos à experiência, vamos narrá-la. Foi na primeira semana de janeiro de 2017, numa quarta-feira. Eu estava fazendo uma reforma na nossa casa e um irmão se prontificou a pintar a minha casa. Ele vinha nessa quarta-feira pintar o quarto. E eu tirei a cama, tirei as coisas do quarto. E eu tinha, na época, um netinho de 3 anos, que hoje já está com 6 anos. Ele tinha 3 anos na época. E ele estava dormindo, passou a dormir na sala comigo, na minha cama comigo, meu netinho. E ali, eu acordei nesta quarta-feira, era 8 horas, olhei no despertador que tinha na minha frente. E era 8 horas. Então, eu vi que o irmão não tinha chegado a pintar, e eu estava com muito sono. Eu não estava conseguindo abrir os olhos. Eu disse, meu Deus, tomara que o irmão, não vou dizer o nome dele aqui, mas tomara que o irmão não chegue, porque eu quero dormir pelo menos até as 9, eu estou com muito sono. Meu corpo estava pesado. E ali, quando eu me deitei, pedi a Deus que não deixasse ele vir, eu já deitei apagando, eu não vi mais nada. E já me encontrava na minha cozinha, como que eu não tivesse saído do banheiro, como que eu tivesse saído do banheiro, que anteriormente eu fui acordada, já estando na cozinha. Quando eu olho para a porta da cozinha, vinha chegando uma irmã conhecida, glória a Deus, de muitos anos, e ela me disse, eu falava, irmã, o que você está fazendo aqui? Ela disse, eu morri, né? Eu ficava olhando para ela assim, como que ela morreu e está aqui? Aí eu dizia, a senhora morreu? E ela disse, morri e não sei onde eu estou. Eu dizia, como não sabe onde está? Aí eu pegava na mão dela, dizia, vamos procurar isso. Eu falava assim, vamos procurar como que eu quisesse procurar um lugar com ela. Eu dizia isso, né? Procurar isso que ela estava procurando. Aí ela falava que não sabia onde estava. Aí eu tomava a mão dela e começava como que eu fizesse uma oração no Espírito, pedindo a Deus para mostrar que confusão era aquela. E aí nós se fomos. Eu atravessei a parede, eu lembro muito bem, que eu atravessei a parede da minha sala e fui em direção à casa do vizinho, mas não era mais a casa do vizinho. Eu estava já num caminho, andando por um caminho reto, depois eu descia, uma descida, e me encontrava num lugar onde o chão era como concreto, um concreto sujo, concretizado, né? De cimento ali sujo, era uma área ampla, descoberta, não tinha árvore, não tinha planta, não tinha ninguém. De repente eu olho para o lugar, né, dou uma boa olhada e não consigo avistar o fim do lugar. E eu olhava para a irmã assim, eu estava surpresa, onde é que nós estaríamos? Eu vi como que estivesse do lado uma viela e daí eu vi já pessoas chegando e um homem chegando e começava a fazer um discurso tipo de político. Esse homem, ele enganava as pessoas, ele prometia um monte de coisa ali para as pessoas, dizia um monte de palavras, inclusive parecia muito um discurso de político, prometendo algo sobre previdência, como que a pessoa ia ter a vida reconstruída, tipo essas coisas. E as pessoas ouvindo. E eu olhava para ele, e quando eu olhava, nossos olhares se cruzaram. Nisso que ele ficou olhando para mim, eu me dirigi a Deus. Eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Onde nós estamos? Eu disse, para mim a voz soava por cima da minha cabeça, dizia, aqui é uma outra repartição do inferno. Glória a Deus. Mas eu não via fogo, nem muitos demônios, como eu vi em outros lugares do inferno. Glória a Deus. E a irmã olhava para mim e dizia, é aqui que eu moro. Eu disse, como? Você mora aqui? Eu disse, no meu pensamento eu dizia, meu Deus, como que ela mora no inferno se ela é cristã? Ela é tua seguidora, eu dizia.
Como que ela pode morar aqui? Mas essa irmã ainda está viva. Glória a Deus. E ali, quando ela dizia isso, esse homem, ele vinha com as mãos no bolso, com a camisa aberta até perto do umbigo, uma corrente grossa de prata no pescoço e vinha com a mão no bolso uma calça jeans bem apertada no corpo, com as mãos nos bolsos, fazendo charme pro meu lado, como que ele estivesse fazendo charme para chamar minha atenção, coisa parecida. E ali eu dizia, eu te conheço. Eu olhava nos olhos dele e via que era o diabo. Eu dizia, eu te conheço, Satanás. A mim você não engana. Quando eu dizia assim, aquele povo corria se atropelando como gado. E a irmã também sumia de perto de mim. Ele se atropelava como gado, uma manada perdida no mato, debandada, assustada. Sumia todo mundo, só ficava eu e Satanás ali. Nisso que eu dizia que ele não me enganava, ele tirava uma pistola diferente de tudo que eu já vi. Era feita de um plástico amarelo, com plástico vermelho, verde, um azul escuro. E a boca dela era como um sino. E ele pegava e vinha disparar em mim. E já era como aquelas pistolas de choque elétrico. Não tinha bala, era como fosse saindo uns raios. Nisso eu vinha depressa e tomava da mão dele aquela pistola e atirava nele. Ele caía uns 6 metros de distância. Mais de 6 metros, eram uns 10. Ele caía no ar, levava um sopapo assim para o ar e caía no chão, com as pernas abertas, se arrebentando no chão. E ali eu jogava aquela arma no chão, ele ficava lá deitado, e eu ficava olhando o lugar, enquanto Satanás estava ali deitado, derrotado. E perplexa, surpresa, e eu comecei a pensar, mas por que a irmã está aqui? Meu Deus, fala alguma coisa, né? E o Senhor falou, ela está aqui porque ela ora o contrário para os filhos, ela amaldiçoa as pessoas, para os netos, ela não perdoa, por isso que ela está aqui. Eu disse, mas aqui não há fogo, não há demônios como do outro lado que eu vi. Aí o Senhor já me dizia, minha filha, eu sou justiça. Este lugar cabe a ela por este pecado. E me falava, cada repartição do inferno tem um tipo de tortura. Aqui é o inferno e aqui há tortura também. Não como em outras partes que você viu. O Senhor me dizia. Irmão, não repara que de vez em quando late um cachorro, nós estamos na igreja, vem um cachorro latir na porta, se os irmãos escutar algum barulho de carro, que o vizinho vive buzinando esses carros. E aparece muitas vezes esse barulho no vídeo, perdoe. E em casa não dá, porque o meu neto, ele fica em casa, tem outro netinho também que fica na minha casa e eles fazem muito barulho. Então veio gravar na igreja. Amados, ali o Senhor disse para prosseguir. Quando o Senhor mandava eu prosseguir, me virar para frente e prosseguir para frente, ele me dava uma direção para mim ir ali. Então o demônio se levantou novamente com aquela arma, apontou para mim, eu tomei a arma dele, dei outro choque, saíam uns raios. Que ele caía do mesmo jeito, uns 10 metros, de 6 a 10 metros, que eu não sei calcular, irmãos, essas coisas na eternidade é difícil. E ali eu pegava essa arma e quebrava todinha, eu desfazia ela todinha, eu quebrava, deixava ela os frangalhos no chão. E ali o Senhor disse, prossiga, e quando eu prosseguia, que eu chegava na distância, ao pé de uma montanha, ali eu via 2 repartições, como uma sala aqui, no pé da montanha, né, como se fosse esculpido na montanha, aquelas 2 salas germinadas. E era uma carpintaria e uma olaria. E ali eu ficava olhando, tinha barro molhado, tinha madeira suja e podre, tinha o barro já molhado e como que ele tivesse começado a ser moldado, estava uma bola em cima de uma mesa, como que alguém pegou aquela argila, molhou, fez uma bola, modelou e deixou ali, estava todo molhadinho.
e outras terras secas, barro seco, esturricado. Assim também a carpintaria, né? Tinha madeira de lei, madeira boas, madeira, tudo para ser trabalhada. Mas estava tudo ali abandonado, umas pelo chão, outro em cima de umas tábuas, em cima de uma mesa. Tudo ali abandonado, como que aquilo ali tivesse desativado. E ali eu fiquei olhando aquela montanha, aquelas coisas sem entender, e o Senhor me disse que ali ele começou a fazer a obra nos vasos aqui na terra. Mas não aceitaram o plano de Deus, não aceitaram a luta que veio. Começaram a pedir dom, começaram a pedir que Deus os usasse aqui na terra, mas não suportaram as lutas. As lutas vieram, né? E as pessoas fracassaram. Deus não fracassa. O Senhor não é fracasso. Mas elas não aceitaram, elas começaram a murmurar e morreram nesse pecado sem arrependimento. Irmão, morrer nessa terra sem arrependimento é inferno na certa. Não se arrependeram, não deixaram o Senhor fazer a obra. Então, uns Deus ainda peneirou nos hospitais, nas UTI, e levou salvo. Outros Deus não pôde salvar porque apostataram-se da fé e morreram nessa murmuração, lutando contra Deus, contra a sua obra, murmurando, blasfemando. Então Deus nos salvou. Alguns, o Senhor me mostrou e tem me mostrado que ele precisa levar ao hospital, fazer quebraduras lá na UTI para poder dar a salvação. Senão não herda, sem purificação, não herda o reino de Deus. Então aquela carpintaria ficou desativada porque era a obra de Deus, foi desativada para aquelas pessoas. Estava desativada para aquelas pessoas que foram para lá, para aquele lugar, porque eram pecados, vamos dizer assim, pecados pequenos, mas levou à morte. Não era pecado como roubos, assassinatos, adultério. Era pecado de murmuração, e nós sabemos que o povo do deserto pereceram por causa da murmuração, onde a terra abriu-se e engoliu aquela turma que se levantou contra Moisés murmurando no deserto, né? E ali Deus mandou eu prosseguir, eu olhava, só tinha montanhas, e comecei a ver montanhas verdejantes, e daí eu lembrava que o irmão vinha, eu sabia que eu estava arrebatada, que o irmão vinha pintar o quarto, e eu dizia a Deus: Senhor, não deixe o irmão tal, não vou falar o nome dele, vir, eu falava o nome do irmão, eu dizia: não deixe o irmão tal vir pintar o meu quarto, senão ele vai me acordar, vai acordar meu neto, não deixe o meu neto acordar. Eu pedia, eu sabia que eu estava arrebatada, que eu estava na eternidade, e eu orava pedindo a Deus que não deixasse, glória a Deus, essa criança acordar e nem o irmão vir, e o irmão não veio, glória a Deus. E né, nós andamos vendo as montanhas, e ali, glória a Deus, eu via aquelas montanhas e dizia: eu conheço essas montanhas, eu conheço essas terras. Comecei a me familiarizar com aquelas terras. E eu dizia: aqui é as montanhas de Emanuel. Olhava para um lado, para outro, só a montanha. E era muito longe a jornada, eu olhava para frente, eu não via nada, e o Senhor dizia: prossiga. Mas antes disso, amado, quando eu saí das duas carpintarias, antes de eu prosseguir a jornada, que eu saía da carpintaria, da marcenaria, não, olaria, o demônio vinha já com outra arma, era como um revólver apontando para mim, e ele pôs bem na minha nuca, e eu disse: agora, meu Deus, ele vai atirar e vai me matar. O Senhor disse: não tema, nenhuma arma vai te deter, não tenhas medo, prossiga. Então eu começava a andar e ele apertava, ele não conseguia apertar o gatilho. E eu começava a andar, o Senhor disse: só olha para frente e anda, segue. E eu seguia, aí ele abaixava o revólver e engatilhava nos meus quadris, bem no osso da minha coluna. Aí o Senhor dizia: não temas, ele não vai conseguir. E ele não conseguia. E aquilo ia me irritando, ele tentando apertar o gatilho, ia me dando uma ira, eu ia me irritando. Aí eu virei para ele, apontei o dedo e disse: olha aqui, Satanás. E o revólver ficou na altura do meu peito.
E ele querendo apertar, mas não conseguia. Eu dizia, olha aqui, Satanás, eu não tenho tempo a perder com você. O mestre me chama. Então eu ia e ele sumia. Nisso ele sumia e eu ia embora. Andei muito, meus amados irmãos. Andei muito. Aí o Senhor me disse, tu estás numa divisa entre o céu e o inferno. Ali era uma divisa, era uma fronteira. Montanhas e montanhas e montanhas eu cruzei. Não sei quanto tempo leva na eternidade, o tempo é muito difícil, você não tem base para nada. Cheguei em um lugar já povoado, encontrava meu filho, que também é pastor, o pastor Augusto, né, que é meu braço direito depois de Jesus, que leva as almas para batizar, que ajuda a nascer, e cuida também da igreja. E ali eu não me surpreendia de vê-lo no caminho, mas no inferno a gente se surpreende de ver irmãos no inferno. É uma surpresa muito desagradável e triste, irmãos. Mas eu não me surpreendia de vê-lo no caminho do céu. Aquilo para mim era normal. E eu não perguntei a ele o que ele estava fazendo ali também. Não. Nisso, eu olho, vejo casas maravilhosas, né? Como que tinha um resplendor à volta de todas. E ali dentro de mim eu já sabia que eu estava no céu. Já estava entrando no céu. E continuei andando, porque a hora era andar. Até chegar numa casa que tinha um quadrado, que era a entrada. Não tem portões nas casas do céu, porque lá todos vivem em segurança, né? Não há nada que possa macular a cidade. E ali eu vi que tinha uma escada lá nos fundos, tinha uma sacada em cima, olhava bem, o corredor dessa casa era todo feito de um mosaico de pedras preciosas, era um mosaico nas paredes desse corredor, coisa linda de Jesus. Não repare se eu me emocionar. O Espírito Santo quer me tomar em língua, mas, irmãos, eu não dou lugar por causa dos blasfemadores, os irmãos entendem. Deus me toma muito em línguas estranhas, mas a gente não quer dar lugar, porque tem muitos blasfemadores. Na internet pode blasfemar muito do nome do Senhor. E nós não estamos aqui para fazer ninguém blasfemar contra o Espírito Santo, não é verdade? E ali o Senhor dizia, eu já ouvi a voz de Jesus dizer, aqui você pode tanto andar como voar, é você que escolhe. Só é pensar que está voando, você já voa. E pode andar também. Eu dizia, Augusto, eu vou voando e você vai pela escada. Ele dizia, eu vou pela escada mesmo. E eu subia. Quando eu pensava que estava voando, eu já estava subindo e pousei perfeitamente na sacada onde Jesus estava. Ali ele me fazia uma saudação e sentava numa poltrona. E eu via que tinha uma janela do lado. Nisso chegava o pastor Augusto, entrava. E eu tinha curiosidade de olhar aquela janela. Estava aberta, do lado da sacada. Eu me dirigia para a janela. E olhava para cima junto com o pastor Augusto. Oh, irmão. Que deslumbre, irmão. Oh, glória. Oh, aleluia. Eu via o céu do céu, daquele céu como uma turquesa azul escuro, que era um deslumbre para os nossos olhos, era colírio para os olhos, era aquele céu, aquele firmamento que eu não tenho palavra para descrever. Como a pedra preciosa, tinha nuvens brancas, todas bem coordenadas, bem postas como pedras preciosas. Era alva como coco, era muito lindo e não era espalhadas, descoordenadas, como as nuvens terrestres. E nós ficava ali como de queixo caído. Glória a Deus. Olha, irmãos, por mim eu passava toda a eternidade ali só olhando aquele céu, não precisava ter casa. Aquele céu atraía o nosso olhar, que a gente ficava ali. Aí eu me lembrei, ficava ali
meu Deus, em estado de êxtase espiritual, só de olhar para cima. Eu não queria ver mais nada, eu queria ficar ali olhando, porque era um deslumbre. Aí eu me lembrei nesse momento que nós tínhamos dado as costas para Jesus e nós nos viramos. Tinha um sofá da cor de uma nuvem quando está cheia de água para chover, acinzentado. E o Augusto se sentou no sofá e eu fiquei de pé, olhando para Jesus, esperando que ele me dissesse alguma coisa. O temor era grande porque Jesus emana ternura, você se sente amado e protegido como nunca perto dele. É uma sensação de segurança que ele te passa, de ternura, de carinho, mas ao mesmo tempo um temor tão grande de saber que está diante do Filho do Deus Altíssimo. Dá aquele temor, aquela vontade de glorificar com muita reverência, de tremer nas bases perto dele. Ali o seu corpo recebe uma percepção de que você está diante do dono de todo o universo, das profundezas da terra, do mar, do céu. Então cai esse temor em você, toda reverência é pouca. Você está diante de um soberano. É assim que você se sente perto de Jesus. E ali ele começou a dizer que aquela casa era de uma irmã. Aquela casa que nós estávamos era de uma irmã. E muito bem, ele trouxe a irmã apareceu na minha frente. Disse, essa casa é dela. E eu olhava a casa assim, começava a olhar as paredes, tinha uma parede lá sem reboque. No reboque, quero dizer, sem pintura. Umas estavam bem pintadas, a outra estava só no reboque. E eu dizia, Augusto, lá na terra a gente se preocupa tanto com casas bonitas, não é? Eu falava assim. E aqui ainda tem casa no reboque e tinha uma goteira de água nessa parede. E eu achava estranho, dizia, aqui no céu tem essas coisas. E o Senhor me disse mais tarde, quando eu voltei à terra, que dependia dela, era a obra incompleta na vida dela aqui, e ela estava acomodada. Ela não estava mandando material para a casa dela lá no céu. Ela estava acomodada. E ali o Senhor dizia que a casa era dela, mas ela estava acomodada. E eu tinha curiosidade nesse momento de conhecer os móveis. Eu já estava vendo o sofá, então eu ia ver os móveis. Eu começava a olhar, tinha uns móveis de madeira parecendo mogno. Mas lá no céu só parece, mas é outro material, é preciosidade. Tudo lá é precioso. E eu olhei numa mesinha, tinha um pano que eu dei de presente à irmã no ano de 2001. Que nós fazíamos campanha na casa dela, ali na Rua dos Estudantes, na capital de São Paulo. Ela morava ali, na Rua dos Estudantes. Essa irmã. E ela me cedia a casa, porque nós não tínhamos fundado a igreja. E a gente fazia tarde de bênção, de libertação na casa dela. Toda semana nós íamos para lá. E depois de entregar o jejum, ela fazia muito lanche, banquetes. E eu estava passando uma prova financeira, eu não tinha nada para oferecer à irmã, né? Só tinha a palavra de Deus. E eu fazia artesanato, fiz esse paninho para ela, dei de presente. Eu disse, mas como que esse pano está aqui? Se eu dei esse paninho para a irmã faz anos? E o Senhor me disse, minha filha, toda boa dádiva e todo presente oferecido com amor, toda obra que é feita com amor estará aqui nos meus memoriais. Oh, aleluia. Para todo sempre. Ali todo meu ser quis adorar o Senhor. Amados irmãos, perdoe. Eu disse, meu paninho, o paninho insignificante. E o Senhor disse, toda amizade é prezada aqui. Aleluia. Glória a Deus. E ali ele começou a me mostrar o valor da amizade. E falou comigo, minha filha, você tem amigos na terra e eles partiram nessa esperança de salvação. A mesma amizade vai continuar aqui.
Um vai frequentar a casa do outro. Não há diferença. Se a pessoa partir salva, irmão, não há diferença. Lá o Senhor mostrou. E aquele presente realmente eu dei com amor, com carinho para a irmã, que ela nos atendia tão bem. Estava lá. Glória a Deus, em memorial eterno. O Senhor disse que fica nos seus memoriais. Glória a Deus. Para sempre. Eu vou explicar nas minhas palavras, porque eu não tenho palavra, eu não sei dizer como é esse processo. É como que Deus tirasse uma xerox das coisas aqui da terra e levasse para o céu, mas num outro patamar. Glória a Deus. Aquele pano ali não é mais corruptível, não se estraga mais, os irmãos entendem? Aqui na terra se estraga, vai embora, mas no memorial de Deus não se estraga. E ali, glória a Deus, o Senhor entrava na irmã e dizia para mim, olha aqui, a minha palavra se cumpre. Eu habito em vós. Quando alguém vem a mim, ele não vive mais, mas eu vivo nele. Glória a Deus. Sou eu, não é os anjos, anjo não incorpora em ninguém. Só o Espírito Santo e o Pai amado, Jesus